Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Ana Freire, sou psicóloga e aqui é o nosso lugarzinho para falar sobre saúde mental, autocuidado e muitos outros assuntos. Antes de mais nada, gostaria muito de convidar você a se inscrever nesse canal, se você ainda não for inscrito, a curtir e deixar um comentário. Principalmente comentário, gente. Por quê? Eu não vou conseguir falar tudo que eu gostaria de falar aqui. E aí é muito legal ter essa troca por lá, porque quem sabe eu posso produzir mais vídeos sobre esse conteúdo, ou até mesmo a gente trocar a conversa lá embaixo, né? Lá nos comentários, a gente ter essa troca de figurinhas que vai ser bem legal e vai ser muito bem-vindo, tá? Então, vamos para o nosso conteúdo, vamos falar sobre o que já tá aí no título, que é controle. Esse é um tema sugerido por uma amiga. E eu vou te dizer que não é só ela que sofre com isso não, tá? Eu sofro, ela sofre, você muito provavelmente sofre. E é uma das demandas mais presentes dentro da clínica. Seja de forma indireta ou direta. Então aqui eu acho que vai ser um conteúdo bem interessante, bem útil para você. Eu espero que o que eu trouxer aqui seja pertinente para sua vida. E o que eu quero colocar aqui hoje, né? Primeiro, antes da gente falar do prejuízo, né, do lado negativo do controle, a gente precisa entender o lado positivo do controle. Por quê? Porque a gente não faz as coisas só por fazer. Existe uma função por trás daquilo e que a gente, muitas das vezes, faz aquilo porque tem um resultado positivo em outras situações. O controle é uma delas. Muitas das vezes, quando a gente controla algo e é para que a gente possa, enfim, seguir em frente, eu vou assim colocar. E de que forma o controle é benéfico para a gente em alguns aspectos? Imagine que você precisa estar no seu trabalho às 8 horas da manhã. Se você não controlasse nada, você não definiria o horário que você vai dormir, o horário que você vai acordar, a roupa que você vai vestir, como é que você vai se arrumar, o que é que você vai comer, tudo isso estaria fora do seu controle, você não definiria lá nada. Você conseguiria chegar às 8 horas em ponto se você não tivesse um mínimo de controle da sua rotina? Muito provavelmente que não. Então é importante a gente pensar que esse controle ele é muito proveitoso, ele é útil para essa situação. O problema é que a gente se baseia nos nossos, vamos dizer assim, resultados positivos e acha que controle se encaixa em tudo. E aqui eu quero trazer alguns pontos do porquê nem todas as situações cabe o controle e quais são os prejuízos em torno disso e o que a gente pode fazer em algum desses casos. E eu vou colocar aqui tanto o controle para as nossas experiências internas, ou seja, aquilo que acontece dentro de nós, os nossos pensamentos, sentimentos, lembranças, sensações físicas, como as nossas experiências externas, ou seja, tudo que acontece fora de nós, que acontece independente de estarmos ali ou não, e que, enfim, está ali acontecendo em nosso meio. Então, pode ser tanto referente a pessoas, como referente ao ambiente, a um sistema. Então, é muito importante a gente estar considerando esses dois aspectos, porque às vezes a gente desconsidera o lado interno da coisa, né? Que acontece dentro de nós, mesmo que seja referente a uma coisa externa, mas o que está acontecendo dentro da gente que a gente tenta colocar para o externo, né? Que a gente tenta controlar o externo esperando resolver aqui dentro, né? Então, esses dois aspectos que a gente vai levar em consideração. Então, quando é que o controle ele passa a ser negativo e acaba sendo um prejuízo para nós? A gente deve levar em consideração, a gente deve levar como se fossem pontos de atenção, que é a questão de não eliminar aquilo que é aversivo para nós, que é problemático para nós, e viver em função do que é aversivo e problemático para nós. Então, o que eu quero dizer com isso? Não eliminar. Dentro da clínica, o que é mais recorrente para mim é a ansiedade. A gente tenta controlar a ansiedade a todo custo. O problema é que você de fato consegue eliminar a presença da ansiedade? Será que eu consigo deixar de ir para algum lugar
evitar uma pessoa e quando eu faço isso, essa ansiedade nunca mais volta, eu vou aqui ilustrar por uma experiência minha mesmo. Eu sou uma pessoa que na adolescência, eu sempre gostei de falar, sempre quis ser uma pessoa comunicativa, mas eu não era uma pessoa que soubesse, eu não sei se eu posso colocar assim, uma pessoa já resolvida nesse ponto, mas que não sabia muito bem como falar em público. Então, nas apresentações da escola, eu ficava extremamente ansiosa. E se naquela época eu tivesse ido pelo caminho da evitação, muito provavelmente eu não estaria conseguindo nem gravar esse vídeo agora, né? Então, eu vou aqui ilustrar. Imagina uma menina com seus 10, 12 anos, que toda vez que ela vai se apresentar, ela gaguejava, ela tinha toques, enfim, eu esqueci o nomezinho, mas eu ficava dobrando, eu tinha uns papelzinhos assim. Antigamente, né, a gente escrevia tudo no papel e levava lá na escola e lia. Eu decorava e mesmo com o papel ficava, eu falava que eu decorei, mas o papel sempre estava aqui. E eu sempre estava fazendo esse gesto. Vou mostrar aqui pra vocês. Coisa boba, mas eu sempre estava dobrando, sempre. Porque eu ficava muito nervosa, muito. E isso aqui aliviava, que era uma beleza, né? Tipo assim, eu estou sentindo mais aliviadazinha só fazendo isso aqui. Pra mim, né? Não sei pra vocês quais são as manias de vocês. Mas isso aqui é uma forma de controlar a minha ansiedade. Que, de uma certa forma, era um controle positivo, porque eu continuava ali na frente da galera, falando, gaguejando, dobrando a minha folhinha, que era bastante útil. Mas e se eu tentasse eliminar aquela ansiedade ao ponto de eu só posso apresentar quando eu me sentir bem? Então, eu não conseguia apresentar. Eu poderia faltar à aula, eu poderia, enfim, deixar um outro colega falar no meu lugar, eu poderia ficar lendo ao invés de falar o que eu decorei. Então, eu poderia, muitas vezes, buscar outros meios para evitar a ansiedade que está vindo a todo custo. E aí eu vou desenvolver, iria desenvolver a minha habilidade de comunicação, a minha habilidade de me expor a situações sociais, me expor a um público específico, né, uma apresentação. Então, muito provavelmente não iria conseguir. E toda vez que eu evitasse de me apresentar, isso iria trazer consequências cada vez mais negativas, né? Eu não teria um bom desempenho nos trabalhos, eu não conseguiria lidar com outras situações que envolvesse essa mesma didática de exposição. Então, esse controle não eliminaria a minha ansiedade e eu iria viver em função dessa minha ansiedade. Então, eu iria deixar de fazer coisas que são importantes para mim, porque eu não quero me sentir ansioso, porque eu não quero me sentir de determinada forma, me sentir assim, me sentir assado, e isso iria prejudicar muito nas coisas que são importantes para mim. Imagine se eu, enfim, apresentar, como eu disse, eu sempre quis ser uma pessoa comunicativa, sempre quis ser uma pessoa que soubesse lidar com o público, porque é algo que eu gostava de fazer, mesmo que eu não tinha desenvolvido. Então, eu teria muito mais dificuldade, eu estaria muito mais insatisfeita com a minha vida se eu não tivesse admitido a ansiedade na minha vida, né? Se eu não tivesse tentado eliminar a todo custo essa ansiedade que eu estava sentindo naquele momento. Eu priorizei o que era mais importante para mim, ao invés de priorizar a emoção do momento, a sensação que eu estava tendo naquele instante. Então, percebe que existe um custo ao você enfrentar a ansiedade e existe um custo ao você deixar a ansiedade, evitar a ansiedade, né? De você tentar eliminar essa ansiedade a todo custo. Então, é muito importante que você esteja ciente de para onde é que isso vai, para onde esse controle está te levando, ser mais próximo do que é importante para você ou mais distante. Então, quando eu estava tentando ficar com os meus papelzinhos dobradinho, todo enroladinho, e isso me ajudava a lidar com essa ansiedade ao falar em público,
era diferente de quando eu tentasse evitar a todo custo não fazer uma apresentação, ser a pessoa que só segurava o cartaz, ser a pessoa que fazia tudo nos bastidores para não precisar apresentar, ou dizer que está doente, faltar a aula para que não precise apresentar aquele trabalho. Então, isso vai demonstrando para onde esse controle está te levando e qual vai ser o custo desse controle na sua vida. E aí é muito importante estar ciente disso, porque a emoção ela não vai ser eliminada, os pensamentos não serão eliminados e você corre o risco de viver em função daquele pensamento, daquele sentimento que você tanto quer evitar, que você quer tanto tirar da sua vida. Isso se encaixa também para as nossas relações. Não imagine que o que acontece no externo, né, seja as situações do trabalho, da escola, da faculdade, familiares, elas não estejam relacionadas com as nossas emoções. Na verdade, pelo contrário, né? A gente é muito impactado com o que acontece lá fora, com o externo de nós. E aí, esse controle, ao tentarmos controlar, por exemplo, os nossos filhos. Quando eu digo que os meus filhos, eles precisam seguir uma regra, um padrão, e eu sou extremamente rígido isso ao ponto de desconsiderar as próprias emoções, os próprios pensamentos e a própria personalidade dos meus filhos. Então, se eu tento controlar a pessoa em si, desconsiderando a pessoa em si, esse controle não se refere à pessoa em si, se refere mais ao que você tem medo de perder ou que você tem medo que aconteça se você não estiver no controle. Então, pegando a ilustração dos filhos, qual é o medo vigente ou o que é que você está tentando evitar de que aconteça ou que aconteça de uma forma positiva que se você imaginar que não estiver no seu controle, vai acontecer. Então, se eu não estiver dizendo para o meu filho como ele deve comer, para onde é que ele deve fazer, né? Tipo assim, as rotinas da vida do meu filho. Se eu não estiver no controle, eu acho que meu filho vai virar um Zé Ninguém na vida. Ele não vai crescer, ele não vai... se eu não ficar ali, ó, o tempo todo no pé dele, para ele estudar, para ele se engajar, para ele tirar sempre nota 10, eu acho que no futuro ele não vai ser alguém na vida. Ele não vai conseguir, enfim, ter a própria vida, eu vou ter fracassado com ele, eu vou ter sido uma péssima mãe e tudo mais o que vier. Então é importante identificar o que você imagina que pode acontecer se você não estiver no controle da situação, se você não estiver no controle das ações de uma pessoa, enfim, se você não estiver com essa sensação de que o controle lhe passa, né? Que muitas das vezes é a segurança. Então, o que te deixa inseguro? Quando se refere a uma situação, a uma pessoa, enfim, ao que estiver em volta disso. Então, é muito importante de você estar ciente de qual é a função que aquele controle te promete. Qual é o papel que aquele controle está te prometendo, te dizendo, ó, se você fizer isso, vai acontecer isso, 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 e você vai se sentir assim, assim, assim. Então, é muito importante que você identifique quais são essas garantias que o controle parece estar te dando e que se você não estiver no controle, todas essas garantias vão embora e vai ser um desastre total. Então, qual é o desastre que você está temendo? Qual é o medo que está vigente? Com isso, o que eu quero colocar aqui agora, alguns pontos que são importantes para aprender a lidar com essa necessidade do controle. Lembre, aqui não vai resolver sua vida. O primeiro ponto que eu já trago aqui é que se você tem dificuldade de lidar com o controle, né, dessa necessidade de controlar as coisas, de controlar o que está sentindo, de controlar as situações externas a você, é muito importante que você esteja em terapia. Porque a terapia vai ser esse ambiente, vai ser essa ferramenta que vai te dar feedback, né? O psicólogo ele vai te dar um feedback sobre o que pode estar por trás desses pontos,
Como vai te dar? Ser essa ferramenta que vai te ajudar a lidar com as situações, a descobrir estratégias que sejam mais funcionais para você. Então, terapia é o primeiro ponto, né? Muito provavelmente eu vou falar sobre terapia em 90% dos vídeos. Tentarei não ser redundante, mas leve em consideração que estar em terapia é um dos primeiros passos. Se você percebe que já tentou de todas as formas, lidar melhor com esse controle, com essa necessidade de controle e não conseguiu, tá? Então, a terapia é esse primeiro caminho. Outros meios que é importante de salientar aqui é justamente reconhecer que não estar no controle é difícil, né? Imagina, você criou 50 anos, 40 anos da sua vida no controle das coisas e você se colocar numa posição que é deixar esse controle um pouco de lado, isso é muito aversivo, isso é muito assustador. Então é muito importante considerar que isso não é fácil, que é um processo que a gente precisa ser paciente, né? E que a gente precisa ser gentil com a gente mesmo, que a gente vai aos pouquinhos melhorando em relação a isso. Um outro aspecto muito importante é entender qual é, como eu falei anteriormente, e isso é muito relevante, entender qual é o papel desse controle em específico. Por que que isso é tão importante, tão vigente na sua vida? O que ele está tentando suprir e, ao tentar suprir, você pode perceber os seus valores em torno disso. Quais são as coisas importantes para você, aquilo que você quer preservar na sua vida e que o controle parece te garantir isso. Mas pelo contrário, se você fizer um mapeamento da sua vida e ver para onde é que o controle está te levando, muitas das vezes o controle está mais te levando para um lugar mais distante, que se refere mais a controlar essas emoções, controlar esses pensamentos, que se distancia dos seus relacionamentos, que se distancia da qualidade de vida que você deseja, do que te aproxima mais destas coisas. Então é importante você observar para onde é que esse controle está te levando, qual a função dele, e a partir disso identificar os seus valores, identificar o que é valioso para você em torno disso que está surgindo, para que você possa sim pensar em outras estratégias que sejam mais funcionais e que te aproxima mais da qualidade de vida que você deseja, que aproxime mais dos relacionamentos que você deseja ter, né? Do exemplo que eu trouxe, né? Da relação com seus filhos. Qual é a visão de pai e de mãe que você quer ter para os seus filhos? Que os seus filhos enxerguem em você. Ah, eu quero ser um pai e uma mãe presente. Eu quero ser um pai e uma mãe amorosa. Toda vez que você tenta controlar os seus filhos ao ponto de decidir por eles o que eles têm que fazer, você se aproxima desse pai, dessa mãe mais amorosa, mais presente na vida deles? Será que isso te aproxima ou te afasta disso que você deseja, né? E se te afasta, então que comportamentos, que ações você poderia exercer que te aproximaria mais dessa percepção, desse caráter de pais mais próximos, de pais mais amorosos na vida de seus filhos? Então, por esse caminho que a gente vai observando, que a gente vai analisando e descobrindo o que é que faz mais sentido para você, né? Deixa eu ver se eu esqueci de mais alguma coisa no que eu coloquei. Acho que não. Acho que é isso. É muito importante a gente entender a função desse controle, para onde de fato esse controle está nos levando, o custo que ele tem para as nossas vidas e o que é importante para nós e para qual caminho a gente precisa seguir para que a gente possa alcançar essa qualidade de vida que a gente deseja e os relacionamentos que a gente anseia, tá bom? É isso, a gente fica agora pro próximo vídeo e eu vejo vocês na próxima. E até mais, tchau, tchau!